Glória a Deus. Mais uma vez, vamos ficar em pé. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 19. João, capítulo 19. Nós vamos ler a passagem para nós podermos tomar a ceia. Santa ceia, santa convocação. Eu não sei se você sabe, mas a Santa Ceia, ela não tinha esse nome, né? Esse nome é um nome que nós colocamos, Santa Ceia. O nome se chamava a festa do ágape. Ágape é a festa do amor. A igreja, quando se reunia, ela não se reunia como nós, assim, em grandes templos. Ela se reunia em casas. E todas as vezes que a igreja se reunia, eles faziam um momento aí de ceia. Eles comiam juntos. Como a igreja cresceu, então se organizou a igreja dessa maneira. A gente toma ceia uma vez por mês. Mas o certo seria nós tomarmos a ceia todas as vezes que nós nos reuníssemos. Você já pensou? Então deixa eu te falar uma coisa. A ceia é um momento de nós pensarmos um pouquinho, né? Refletirmos. Será que eu pequei contra alguém? Como é que está a minha casa? É um momento de reflexão. Já pensou se nós fizéssemos isso em todos os cultos? Íamos ser confrontados todos os cultos. Aí o irmão fala assim, bom, eu vou pedir perdão a Deus agora, amanhã eu peco, eu tenho mais 30 dias para viver no pecado para tomar a próxima Santa Ceia. Mas já pensou se a gente tomasse a Santa Ceia todo culto? A pessoa ia pegar o pão e falar, poxa, eu pequei ontem, amanhã, se eu pecar, depois de amanhã eu vou ter que tomar ceia de novo. Era assim. E assim a igreja cresceu. Infelizmente, esse sistema que nós vivemos nos fez fazer assim e nós perdemos com isso. Porque seria uma bênção se nós pudéssemos tomar a ceia todas as vezes que nós nos reuníssemos. Mas isso não é possível. Então, vamos valorizar esse momento em que vamos tomar juntos a ceia. Eu quero ler com você essa passagem da crucificação de Jesus, a partir do versículo 17 até o versículo 30. Acompanhem comigo. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Calvário, Gólgota, em hebraico, quer dizer caveira, lugar da caveira. Versículo 18. Onde o crucificaram com ele os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida, de alto a baixo. Vou parar aqui. A túnica, ela era o quê? Sabe o que quer dizer uma túnica sem costura? É que Jesus não se vestia mal, não. Ele se vestia muito bem. Tinha um tremendo valor essa túnica. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para que se cumprisse a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre si e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja
e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Até aqui, fale comigo assim: está consumado. Versículo 30, está consumado. Fala para o teu irmão: está consumado. Coloca uma das suas mãos sobre o teu irmão, ora por ele, peça para que Deus fale com ele. Fale para Deus: Deus, fala com o meu irmão agora em nome de Jesus. Senhor, fala entre nós, que o teu Espírito fale ao nosso coração, ensina-nos agora. Traz uma revelação do alto para cada um aqui, Senhor. Traz uma revelação para que nós possamos sair daqui alimentados e fortalecidos por aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento. E que no poder do teu Espírito, o Senhor paralise qualquer ação de Satanás que tente nos confundir ou roubar as palavras sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito maligno contra a nossa vida e contra a nossa mente. Fala conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, pode se assentar. Versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. É muito interessante algumas coisas que acontecem no evento da morte de Jesus. Porque ninguém consegue organizar uma morte dessa. Uma morte em que nós temos soldados romanos flagelando o Senhor Jesus, chicoteando, batendo. Nós temos a guarda do templo, que eram os sacerdotes, os soldados do templo e os sacerdotes. Então nós temos dois grupos ali, querendo a morte de Jesus. Um grupo só observando, olhando, escarnecendo. E um pequeno grupo, chorando, lamentando a morte de Jesus. Então, num ambiente desse, você há de convir comigo que é difícil você controlar o que vai acontecer, ainda mais se você está ali sendo crucificado. Você não tem como controlar isso. Mas se você tem alguma dúvida de que Jesus é Deus, você precisa olhar os detalhes. Porque aqui nesses últimos 4 versículos, você vai ver que Jesus, bem próximo de morrer, ele fala assim: bom, agora eu preciso beber algo para que se cumpra a Escritura. Quem consegue fazer isso? Quem consegue fazer isso? Para que se cumpra a Escritura, eu preciso beber algo. E ele fala: estou com sede. E eles pegam exatamente um vinagre, ou seja, um vinho podre, um vinho apodrecido, que é o vinagre. É assim que se fala essa palavra no hebraico. E colocaram na boca de Jesus. E quando Jesus toma aquilo, ele diz: está consumado. Agora a pergunta que nós temos que fazer para nós podermos tomar ceia é: está consumado o quê? O que foi consumado? O que foi terminado? Bom, nós precisamos entender um pouquinho sobre isso. O porquê que Jesus veio à terra. Quando o homem pecou lá em Gênesis capítulo 3, que ele comeu do fruto da árvore da vida, ele gerou sobre toda a raça a morte. Adão e Eva pecaram contra Deus, e quando eles comeram do fruto da árvore, você vai ler lá em Gênesis capítulo 3, que Deus falou assim: se você comer do fruto da árvore da vida, você vai morrer. Morrendo, morrerás. Ou seja, eu vou morrer primeiro espiritualmente para depois morrer fisicamente. Tanto é que quando Adão comeu do fruto, seja ele qual foi, uma jaca, sei lá o que era, tinha que nascer numa árvore, né? Seja o que foi, ele comeu, e quando ele comeu, ele não caiu duro. Ele morreu aonde? Ele morreu espiritualmente, para depois morrer fisicamente. E a partir do momento que Adão comeu daquele fruto, a morte entrou dentro dele. E ele agora, o homem é que manda a semente de morte para toda a raça, não é a mulher. A mulher não gera morte. Quem gera morte é o homem.
Quem gera morte é o? Porque Deus falou com o homem, você não pode comer, se você comer você vai morrer. A mulher não gera morte. É o homem que gera. É da semente, a palavra semente está ligada à palavra espermatozoide. É da semente do homem é que vem a morte. Todo mundo, para nascer, precisa de 2 sementes. Nós precisamos da semente da mulher e precisamos da semente do homem. Ninguém nasce só de uma semente. E a partir do momento que vem a semente do homem, esse ser vivo que vai ser gerado agora, ele nasce naquilo que nós dizemos, no pecado. Olha como isso é perfeito. Jesus nasceu com pecado ou sem pecado? Por que ele nasceu sem pecado? Porque o óvulo era de Maria, mas a semente era do Espírito Santo. Não era do homem. Jesus é o único, lá em João capítulo 1, que diz que ele é o único que veio da vontade de Deus. Então, a fecundação do óvulo de Maria não foi por meio de um homem, foi do Espírito Santo. E aí nós temos um ente santo, que é o Senhor Jesus, que nasceu sem pecado. Mas a partir do momento que o homem pecou, a morte entrou. E todos passam a morrer. Só que esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era que nós não morrêssemos. Mas a morte entrou na raça humana. E em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos a primeira promessa, então, de que Deus traria um redentor. Ele disse que da descendência da mulher, que seria a mulher ali representa Israel, seria o Senhor Jesus. Da descendência da mulher viria o libertador, o Salvador. Ele, esse descendente da mulher, seria ferido no calcanhar pela serpente, mas ele pisaria na cabeça da serpente e venceria a serpente. Alguém pode falar glória a Deus? Gênesis 3,15 já tinha sido anunciado que um dia Jesus viria e que ele pisaria na cabeça da serpente. Mas enquanto ele não veio, Deus então estabeleceu uma outra forma, a forma em que o homem seria redimido do seu pecado. E como seria essa forma? Lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, ele se escondeu e fez algumas coberturas de folhas para esconder a sua vergonha, homem e mulher. E o Senhor estava andando no jardim. Bom, quem é que estava andando no jardim? Quando nós falamos a palavra Senhor, se você estudar um dia profundamente a Bíblia, você vai ver que está falando de Jesus, de Jeová. Jeová é o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, andando no jardim, porque era Jesus que andava no jardim e se encontrava com o homem em toda a viração do dia, Jesus começa a perguntar, né, a segunda pessoa da Trindade: Adão, onde você está? Adão, onde você está? E Adão estava escondido. E aí Deus encontra Adão. E ele pergunta: quem que te fez você saber que você estava nu? Ele falou: a mulher que o Senhor me deu me fez eu comer da fruta, do fruto. E a mulher falou: foi a serpente. E aí Deus então traz a palavra. Só que como Deus resolveu a questão do pecado? Bom, você pecou. E eu disse que se você pecou, você tem que morrer. Perdão. Você tem que morrer. Então agora como é que Deus vai resolver essa questão do pecado? O próprio Senhor pega um animalzinho e mata esse animal. Vocês podem imaginar Adão vendo isso? Talvez seja muito simples para nós. Perdão. Talvez seja simples para nós, porque nós somos acostumados a ir no açougue, a gente vê as galinhas penduradas, né? As salsichas ali. Alguns vê até coisas mais bárbaras, não é verdade? Não, porque aquele moço lá, ele mata cabrito, mata essas coisas. Mas nós estamos acostumados a ver o boi morto, essas coisas. Mas você pode imaginar Adão, que nunca tinha visto um ser vivo sendo morto, um animal sendo morto? Ele deve ter ficado horrorizado. E não somente sendo morto, mas sendo arrancada a sua pele, para que agora, por meio daquela pele, se fizesse cobertura para Adão e para Eva.
Aquilo ficou na mente deles. E ali o Senhor ensinou Adão e Eva como é que eles tinham que fazer agora por causa do pecado. Para você não morrer, alguém tem que morrer no teu lugar por causa do pecado. E agora eles aprenderam. E isso vai se passando de geração em geração. Como é que eu vou ser livre do pecado? Quando nós chegamos no livro de Êxodo, principalmente em Levíticos, quando a lei vai ser dada, Deus organiza isso. E Deus ainda ensina eles que para que o animal, na hora de matar o animal, você vai ler Levíticos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, todos esses capítulos, toda hora o Senhor fala assim, tem que colocar a mão em cima da cabeça do animal e o animal tem que morrer. Ou seja, ele está morrendo por causa sua. E assim eram feitos os sacrifícios. O salário do pecado é a morte. Então agora, por causa do meu pecado, um animal tinha que morrer. Só que isso tinha que ser individual. Cada um tinha que levar o seu animal. Porque não tinha como um animal pagar o pecado de todos. Tinha que ser todas as vezes cada um levando o seu animal. Só que havia uma promessa. A promessa de que o Messias viria e ele iria pisar na cabeça da serpente. E que ele iria vencer aquilo que um dia o diabo tinha feito, Jesus ia vencer isso. Passam-se então 4.000 anos, desde o Êxodo até Jesus Cristo. E agora nós estamos diante do Cordeiro, Jesus. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus então vai providenciar agora a salvação de toda a humanidade, através da morte de Cristo. Cristo iria morrer agora não por um, mas por todos. Mas por que ele poderia morrer por todos? Porque ele era Deus e também porque ele não havia cometido pecado nenhum na sua vida. Então agora ele poderia substituir a todos nós. Abra por favor em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. O que está escrito em Isaías 53? Versículo 10. Isaías 53, 10. Acharam? Se você não achou, acompanha aí no telão. Versículo 10, diz assim, ó. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Será a sua posteridade e verá a sua posteridade e prolongará os dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele, Jesus, verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Olha para o teu irmão do lado. Fala para ele, você é o fruto do penoso trabalho do Senhor. Ou seja, quando alguém é salvo, Jesus fica o quê? Satisfeito. Quando uma pessoa é salva, como é que o Senhor fica? Ele fala, valeu a pena, eu morri por esse. Eu tirei mais um das mãos do diabo. Era mais um que ia para o inferno, mas a obra que eu fiz na cruz funcionou e esse também está salvo. Fala para o teu irmão, você faz parte do fruto do Senhor. Do penoso trabalho do Senhor. Meu irmão, você e eu não estamos salvos porque nós somos bonzinhos. Nós somos salvos pela graça, porque Ele nos amou. O pecado é uma coisa tão séria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos pecados Adão precisou fazer para ele morrer? Quantos pecados? Não foram 2? Mas um só, não é pouco? Para você ver como o pecado afronta Deus. Para você ver como o pecado é sério diante de Deus. Um pecado foi o suficiente para gerar a morte. E agora quando Jesus vê um de nós levando outra pessoa para ele se agrada, ele fala, valeu a pena, eu morri por esse também. Abra por favor a palavra de Deus em Tiago capítulo 2, versículo 10. Lá no finalzinho da Bíblia, abre lá, Tiago 2.
Tiago 2. Versículo 10. Acharam? Eu espero você abrir, porque é importante você ter esses textos no seu coração. O que diz Tiago capítulo 2, versículo 10? Pois qualquer que guarda, o quê? Toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, um pecado foi o suficiente para que todos viessem a morrer. E aí Deus, então, abre lá em Romanos, por favor. Romanos, capítulo 10. Aí Deus, porque nós homens somos tão arrogantes, sim ou não? Nós somos arrogantes, irmãos. Quantas vezes eu não me vi, eu estou falando de mim, eu tenho certeza que você já virou anjo, eu não virei. Mas eu vou te falar de mim. Quantas vezes eu falando com Deus, eu me vejo tentando manipular Deus. Apóstolo Edson, quantas vezes eu falando com Deus, eu tenho que parar na minha oração e falar assim, perdão, Senhor, eu estou tentando controlar isso. Eu estou tentando te dizer o que o Senhor tem que fazer. E o Senhor é Deus. Me perdoe. Nós somos arrogantes. Nós sempre colocamos os pés pelas mãos. Aí Deus, já sabendo da nossa natureza, o que Ele fez? Ele criou os 10 mandamentos. Quando uma pessoa tropeça num só mandamento, ele tropeçou em todos. Quando uma pessoa tropeça num, pescou em todos. Ele deu 10 mandamentos. E o último mandamento, você pode falar assim, eu não adultério, eu não roubo, eu honro meu pai e minha mãe, eu não uso o nome do Senhor Deus em vão. Mas o último mandamento é, não cobiçarás. Pronto. Todo mundo vai cair nesse. Porque é só você olhar alguma coisa, você desejar, já cobiçou. Pecou num, pecou em todos. Então Deus fez a lei, preste bem atenção, Deus fez a lei para mostrar para nós que nós não temos como ser salvos. E uma vez que nós não temos que ser salvos, todo mundo tinha que pegar um animalzinho e degolar o animalzinho. Tinha que morrer. Não tem como ser salvo. A lei, ela foi dada para mostrar que o homem não tinha condição de ser salvo. Agora, o que está escrito em Romanos 10, versículo 4? Romanos 10, 4. Você já abriu aí? Pode ler. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Quando Jesus morreu então na cruz, que ele disse, está consumado, ele disse assim, agora eu resolvi a questão do pecado. E ninguém mais vai ser condenado, porque eu morri pelo pecado. Qual pecado? Vamos fazer uma pergunta inteligente. Qual pecado? O teu pecado de amanhã já foi perdoado? Ficou com dúvida, né? Teu pecado de amanhã foi perdoado? Vou te fazer de novo a pergunta. Vou perguntar de novo. Teu pecado de amanhã já foi perdoado? Porque se você não foi perdoado do pecado de amanhã, Jesus tem que morrer de novo, não é verdade? E ele já morreu por todos os teus pecados. Todos. Abre lá agora em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, acho que é 8. Romanos capítulo 8. É 8 ou é o 5? É 5. Romanos capítulo 5. O que está escrito em Romanos capítulo 5? Acharam? Justificados, pois, por meio da fé, temos o quê? O que é justificação? Justificação é uma doutrina bíblica que nos mostra, é um conceito jurídico, onde Deus nos torna justos. Eu não era justo, mas Deus me faz ser justo. Mas como é que Deus me fez ser justo? Porque Deus olhou para Jesus e falou, sobre ele caiu todo o teu pecado. Então agora você tem que olhar para o Calvário. Jesus está no Calvário. E todos os teus pecados, os meus pecados, da humanidade toda, caiu sobre o Senhor Jesus Cristo. E agora você vai entender Isaías 53, que nós lemos no versículo 10. Deus
aprouve a Deus moê-lo. Deus se agradou de moer Jesus. Aí você fala assim, como é que Deus, o Pai, teve prazer em moer Jesus? Porque sobre Jesus estava todo o pecado da humanidade. E Deus falou assim, você agora tem que morrer porque você é culpado. Deus é amor, amém? Mas Ele é justo. Não haveria amor sem justiça. Para existir amor tem que existir justiça. E Deus agora faz cair sobre Jesus todos os nossos pecados. O teu, todos, cai sobre Ele. Nós estamos no livro de João não aparece, mas no livro de Mateus Jesus fala assim, Deus meu, por que me desamparastes? Ele fala em hebraico, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparou? É como se Jesus olhasse para os céus e falasse, Deus me abandonou. Por que Deus me abandonou? Porque Deus é justo e Deus agora está trazendo sobre Jesus todo o pecado nosso. Jesus agora vai morrer por mim e por você. E quando Ele vai morrer, Ele solta uma frase para você escutar. Está consumado. Acabou. Eu fiz e acabou. Ninguém precisa fazer mais nada para você ser salvo. Eu já fiz o que tinha que ser feito. Não é a sua obra, não é os seus méritos, não é a sua bondade. É Ele que fez a obra por nós. Ele morreu pelos nossos pecados e Ele disse, filho, você está livre. Então agora eu preciso caminhar um pouquinho aqui para a gente tomar ceia e pensar um pouquinho sobre essa questão da consequência do pecado. Porque o pecado trouxe consequências. E quando Jesus fala assim, acabou o quê? O que acabou? Bom, uma das coisas que acabou é a questão da morte. Agora eu não morro mais, eu vou para o céu. Antigamente, se alguém não cresce em Jesus, daquela maneira de ter o sacrifício, ela iria para o inferno. Hoje não, hoje eu acredito em Jesus e eu vou para o céu. Eu já tenho o céu para mim. Uma das coisas que Deus fez para nós, quando Jesus fala assim, ó, está consumado, uma das coisas que foi resolvido imediatamente foi a questão da morte. Nós não morremos. Fale comigo, o crente não morre. Aí você fala assim, apóstolo, você está doido. Toda hora eu vejo crente morrendo, eu conheço crente que já morreu. Não, você está vendo um corpo se desligando, mas nós não morremos. Nós temos a vida eterna. Olha só o que Jesus fala em João 3, abre lá, João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 36, você está em João, né? Abre lá, João 3, 36. O que Jesus fala? Por isso, quem crê no Filho vai ter a vida eterna. Não, como que está escrito? Se a tua Bíblia está escrita, vai ter, a tua Bíblia é do Paraguai. Porque a minha Bíblia está escrito que aquele que crê tem a vida eterna. Amém? Você crê? Pergunta para o teu irmão, você crê? Então você tem. Se algum dia você morrer, se Jesus não voltar antes e você morrer, a hora que você abrir os olhinhos, você está no céu, meu irmão. E eu acredito que vai ter um anjo que vai nos mostrar o caminho, porque eu não sei o caminho, então alguém vai ter que me mostrar o caminho. Eu acredito que vai ter um anjo que vai nos levar. Todos aqueles que tiveram já experiências de morte, eles falam exatamente isso, anjos os acompanhando, os levando. Nós temos a vida eterna. Abre, olha, esse versículo, se você não guardar na tua cabeça, você tem que saber onde ele está. 1 João capítulo 5, é o último capítulo de 1 João. O último versículo, abre lá. 1 João capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. Esses versículos, irmãos, que eu estou te dando, eu aprendi quando eu era novinho na fé. 1 João capítulo 5. Versículo 20.
praticamente o último versículo de 1 João. Olha o que está escrito. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecer o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Quem que é Jesus Cristo? Este é... Olha, me desculpe as falsas testemunhas de Jeová. Você sabe que testemunha de Jeová é uma falsa testemunha, né? Ele é uma testemunha mentirosa, porque o testemunho de Jeová fala que Jesus não é Deus. Aqui está dizendo, ele é o verdadeiro Deus. Você vai acreditar no testemunho de Jeová ou vai acreditar na Bíblia? Vou acreditar na Bíblia, amém? Então, vou ler novamente aqui. Este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós temos a vida eterna. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu tenho a vida eterna. Ou seja, o meu pecado que gerava a morte, acabou. Jesus já levou na cruz. Eu hoje tenho a vida eterna. Não é que eu vou ter, eu já tenho a vida eterna. Agora deixa eu fazer uma pergunta. A pessoa que você ama, da sua casa, teu amigo, se ele não tiver Jesus, o que ele tem? Ele não tem nada, ele não tem a vida. Se ele não tem a vida, ele tem a morte. Não, escute, eu não vou ter tempo para isso agora. Mas se você ler João capítulo 3, você vai ver que Jesus fala assim, ó. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho já está julgado. Ou seja, receber Jesus me leva para o céu. Não receber Jesus, eu já estou julgado, eu já estou morto. Por isso que Efésios capítulo 2 diz que ele me deu vida estando eu morto nos meus pecados e nos meus delitos. Efésios 2:1. Eu estava morto no meu pecado e ele me deu vida no meu espírito. Eu estava vivo fisicamente, mas estava morto espiritualmente. E agora Jesus entra na minha vida e me dá vida no meu espírito. E eu agora tenho vida. Você tem vida eterna, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu morrer, eu sei que você vai chorar, espero. Mas se alegre, porque eu vou estar no céu e você vai continuar aqui. Não, estou falando sério, pode se alegrar. Eu vou estar no céu. Eu vou estar na presença do Pai. E você vai ainda estar aqui mais um tempo. E eu espero um dia te ver lá em cima. Eu espero um dia te encontrar lá em cima. E você só vai lá para cima se você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador. Não é o teu dinheiro, não é o teu dízimo, não é vir à igreja. Tudo isso faz parte para nós sermos abençoados. Mas para ir para o céu você tem que reconhecer que Ele morreu pelos teus pecados, para que você tenha a vida eterna. Então essa é a primeira coisa, que quando Jesus fala assim, ó, está consumado, a morte foi vencida, meu irmão. Paulo fala assim em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a tua vitória, ó morte? Cadê a tua vitória? O aguilhão da morte foi quebrado. Nós somos mais que vencedores agora, nós temos vida com Jesus. O apóstolo Paulo fala assim, eu preferia ficar aqui, mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Porque o dia que nós partirmos daqui, nós vamos para os céus. Nós vamos para o céu. Quem vai ficar vai chorar, mas nós não vamos chorar. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. Por isso que é diferente quando você vai num enterro, num sepultamento de quem morreu, e é do Senhor e quem não é do Senhor. Porque quando você vai num sepultamento de uma pessoa que não é do Senhor, você fala, e agora? Eu não sou doido de dizer, ele nunca aceitou Jesus Cristo, ele foi para o inferno. Eu não sou doido de falar isso, porque de repente essa pessoa que assistiu um programa de televisão, assistiu um rádio, um podcast e aceitou Jesus, como que eu vou saber se ele aceitou ou não Jesus? Mas eu sei de uma coisa, nós temos que nos garantir. Nós temos que ter a certeza que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Eu tenho que declarar com a minha boca, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Segunda coisa que quando Jesus fala lá na cruz, está consumado, que ele terminou, foi a questão da justiça de Deus. Nós recebemos a paz de Cristo. Eu li para vocês Romanos capítulo 5:1, não foi? Justificados, pois, por meio da fé, temos o quê? Fale comigo, paz com Deus. Deus não olha mais para você
na condição de juízo. Vou matar porque ele é pecador, vou matar porque ela é pecadora, vou matar porque... Deus não olha mais assim. Deus olha para você e fala assim, é minha filha, é meu filho, é meu filho, é meu filho, é meu filho, é meu filho. Sobre nós temos uma marca agora que é o sangue de Jesus que nos lavou. Nós temos paz com Deus, nós somos justificados. Então para de ficar se condenando. Para de entrar na presença de Deus como se você fosse um coitadinho. Como se você fosse um filho pródigo. Não, você é filho. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Valorize o que Jesus fez na cruz por você. Eu vi recentemente um podcast de um irmão, mas o cara foi tão sábio no que ele falou. Às vezes a gente fala assim para a pessoa, meu irmão, aceita Jesus. Aceita Jesus, Jesus Cristo morreu por você. Às vezes a gente faz de Jesus uma pessoa coitadinha que a pessoa precisa aceitar. Coitadinha de Jesus, aceita a coitadinha de Jesus. Né? Não parece? Tadinha de Jesus, Jesus precisa de um coração, Ele quer o teu coração. Meu irmão, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Jesus é rei, Jesus é Senhor. Jesus é Deus. Aceita Jesus, porque senão você vai se lascar lá na eternidade. Jesus não está precisando de você não, somos nós que precisamos de Jesus. Agora, a partir do momento que eu o aceitei, eu tenho que entender que eu sou filho do rei. Que a obra que Jesus fez lá na cruz foi para me colocar como filho, como herdeiro. Eu não sou um Zé Mané, não, eu sou um filho. Eu sei, eu tenho um DNA, eu tenho o DNA do meu pai. O meu DNA físico é do Rubens e da Alice, mas o meu DNA espiritual vem do Senhor dos Exércitos, daquele que está sentado no trono, que cuida do universo. E você tem que entender isso. Ah, mas eu já pequei muito no meu passado. Jesus já te perdoou do teu passado. Ah, mas tem coisa que eu viro e mexe eu caio. Jesus já te perdoou no que você cai. Ah, então eu posso continuar caindo? É óbvio que não. Porque quando você cai, você está dando legalidade para demônios. Deus continua te amando. Não há pecado que você faça, já falei isso muitas vezes aqui, não há pecado que você faça que Deus vai te amar menos ou mais. Ele te ama. Amém? Quando um pai ama um filho, o filho pode fazer a bobagem que for, o pai continua amando. Só que vai trazer consequências. E essas consequências, Deus falou que viria sobre nós se nós pecássemos. Não é Deus. Olha o que Jesus fala. Eu gosto muito desse texto de Mateus. Jesus fala assim, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu valor, se tornar insípido, para nada mais serve a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O diabo pega esta palavra e ele fala assim, Senhor, esse teu filho não está servindo para nada. Virou sal que não serve para nada. Eu vou pisar, o Senhor falou que pode pisar, eu vou pisar. E sabe o que Deus vai fazer? Nada. Porque Ele não pode revogar a sua palavra. Vai passar os céus e a terra, mas a sua palavra não. Se eu deixo de ser sal, o diabo pode pisar. Então eu tenho que tomar minha posição como filho. Eu tenho paz com Deus. Eu sou filho de Deus e viver em integridade com esse meu Deus. Tem uma terceira coisa que quando Jesus fala assim, está consumado, eu preciso tomar posse para a minha vida, que foi a obra do diabo contra nós. O diabo foi vencido na cruz. Escute, Colossenses capítulo 2, Deus fala que Ele desprezou e expôs publicamente os principados e potestades na cruz, triunfando sobre eles na cruz. Quando Jesus Cristo estava naquela cruz, você tem que imaginar o inferno, os demônios em volta daquilo. Sabe o que os demônios tentaram fazer? Leia lá depois o Evangelho de Mateus. As pessoas olhavam para Jesus na cruz e diziam assim, ei, você salvou a tantos, desce e salva-te a ti mesmo. Ou seja, não morre, porque se você morrer nós estamos fritos. Desce, desce, você salvou a tantos, desce. Só que Jesus não desceu. E quando Ele morreu, o céu se fechou. O véu rasgou. E o diabo perdeu.
Ele foi vencido. Gênesis 3,15. Haveria o dia em que o Senhor ia pisar na cabeça dele. Deixa eu te falar, o diabo está fazendo muita arte hoje. Sim ou não? Ele continua fazendo arte. Mas fale comigo, ele é um derrotado. Tem gente que tem medo de falar, fala mais alto, eu sei que você está com medo, mas fala, ele é um derrotado. Tem gente que fala, não fala nem o nome do diabo que eu tenho medo, se falar você atrai. Meu irmão, se você falar ou não falar, ele vem de qualquer jeito, viu? Você tem que colocar ele no lugar certo. Você já foi vencido na cruz. Arreda-te, sai daqui, demônio. Eu sou filho de Deus, já fui lavado. Ah, mas você pecou. Pequei mesmo, mas já fui lavado pelo sangue. Sai daqui, demônio. Sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus negócios. Sai do meu corpo, tira essa doença de mim. Arranca tudo que você trouxe de errado para a minha família. Saia. Porque foi feita a obra. Ele já perdeu. Toma posse. Toma posse do que Deus te deu. Ele fez isso num lugar que todo mundo podia enxergar, fora da cidade. Todo mundo viu a cruz ali e viu o Senhor ali. Isso ficou escrito para nós, para o nosso crescimento, para a nossa segurança. Está consumado. Não tenha mais medo. A obra foi feita. O diabo perdeu. Efésios capítulo 2 diz que nós éramos filhos da ira. Agora nós somos filhos de Deus. O diabo não tem mais nada para nos reivindicar ou pedir para nós, porque nós não temos mais nada com ele. Nós não temos mais nada com o inimigo. Existem espíritos familiares. Fale comigo, espíritos familiares. Um dia seria bom você estudar sobre isso, sobre espíritos familiares. São demônios que acompanham gerações. Por exemplo, não precisa ser profeta. Você olha uma família, tem família que todo mundo perde dinheiro. Tem família que todo mundo ali na família tem acidentes. Alguém morre de acidente. Tem família que é câncer e é doença. Todo mundo com câncer e com doença. Tem família que é assassinato, é violência, espírito de violência. Tem família que todo mundo ou usa droga, ou usa bebida, ou está preso em algum tipo de pornografia, de vícios. Aí você fala assim, nossa, mas por que... Isso se chama espíritos familiares que seguem as famílias. Ai, apóstolo, eu acabei de ver um assim na minha família. Você é filho de Deus e tem autoridade. Pisa no inimigo, manda ele sair da sua casa. Manda ele sair da sua geração. Você tem autoridade de quebrar isso. E vou te falar uma coisa como um pai espiritual. Se você não fizer nada, o inimigo vai te vencer. Ah, mas Jesus já não morreu por mim? Morreu, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que guerrear contra o inimigo. Paulo nos ensina isso em Efésios capítulo 6. Coloca a armadura de Deus, se cinge com a verdade, coloca a couraça da justiça, pega a espada, capacete da salvação, a sandália do evangelho e vai para a batalha. Você é um vencedor, o inimigo é um derrotado. Se você só ficar olhando e falando, eu vou na igreja. Por que você vai na igreja? Ah, porque eu vou na igreja porque eu vou me proteger. Não é assim que você se protege, não. A forma de você se proteger na igreja é você ter conhecimento, para que esse conhecimento flua na tua vida e te salve. Não é, eu vou estar na igreja, eu vou estar protegido. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Jesus estava sentado. Jesus. Eu falei quem? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Deus estava sentado com seus discípulos. E o diabo entrou na mesa da Santa Ceia e tomou Judas Iscariotes. Ele é sujo, não é? Hã? Eu vou te falar que se eu fosse Jesus, eu não ia deixar, não. Se eu fosse Jesus, eu ia falar, eu estou vendo, o diabo, já te vi, pode ir embora. Jó, capítulo 1, lá no céu, estão os filhos de Deus reunidos diante de Deus, e o diabo chega, e Deus pergunta, de onde vieste? O que você está vindo fazer aqui? Aí o diabo fala, de rodear a terra e passear por ela. Ô mentiroso, você está olhando o meu servo Jó, né? Porque Deus sabe todas as coisas. O Senhor Jesus sabia que o diabo ia entrar no coração de Judas. Por que ele não parou? Eu, se fosse Jesus, eu parava. Eu falava, não. Mas tinha um plano ali.
E isso é para mostrar para você que o inimigo ele tem muitas formas de agir. E nós temos que saber disso para nós nos defendermos. Preciso ungir minha casa, preciso orar na minha casa. Preciso repreender. Você é empresário, você tem que orar e ungir o teu lugar de trabalho. É tão engraçado. Eu acho uma coisa engraçada, pastora Maísa. Porque as pessoas que não creem em Deus, elas fazem as coisas para proteger os seus negócios. Quem aqui já entrou num lugar que tem uma espada de São Jorge na porta? Ou um Buda? Já viu Buda? Ainda o negócio é tão louco que coloca o Buda de costa ainda. Porque eles falam assim, se o Buda ficar de costa, ele fica bravo, ele responde minhas orações. Mas, meu Deus do céu, se eu fosse o Buda, aí que não respondia mesmo. Né? Coloca o Buda de costa, porque se o Buda ficar de costa, ele fica bravo, ele responde a oração. Mas o Buda, se ele ficar bravo, aí que ele não responde mesmo, né? É umas coisas de demônio, não é verdade? Sim ou não? Uma coisa de louco. O ímpio, as pessoas que não sabem quem é Deus, usa tudo isso para tentar se proteger. E nós que somos crentes, você tem negócio, chama as pessoas para orar no teu negócio. Você tem problema com queda de pecado, peça para as pessoas colocarem a mão sobre a sua cabeça. Tome decisões, faça a tua parte. O diabo está debaixo dos teus pés. Vença-o, ele não pode te vencer. Você que tem que vencer ele, porque Jesus Cristo já fez a obra que tinha feito. Jesus falou o quê? Está consumado, eu já o venci. Toma posse agora. Faz a tua parte, toma posse, porque eu já fiz a minha parte. Mas tem uma outra coisa que é interessante. Quando Jesus falou está consumado, ele nos deu a condição, irmãos, o privilégio de agora de anunciarmos isso para as pessoas. Eu não sei se você já pensou, por que Jesus te salvou? Já pensou? Por que ele te salvou? Para te levar para o céu, porque senão você iria para o inferno. Amém? Você acertou. E agora, você já vai para o céu. Que mais? Ele te salvou para que você fale desse amor para outras pessoas. Ele te fez agora, escute, ele te fez agora um embaixador dele. O que é um embaixador? Recentemente, eu estive lá no consulado dos Estados Unidos, eu e toda a minha família, que nós vamos tirar o visto americano. Fui renovar meu visto, né? E quando você chega naquele lugar, bonito, nós estamos lá nos jardins, bonito lugar. A partir do momento que você passou a linha, que você entrou, não é mais terra brasileira, ali é terra americana. O consulado americano, quando você entra, é terra americana. Se for o consulado português, o português já não sei muito bem como funciona, que eles estão meio atrapalhados. Mas se for italiano, tudo é assim. Você entrou no consulado, você está na terra daquela nação. Tudo bem? Amém? Você é um embaixador de Cristo. Isso quer dizer que aonde você chega, você representa Cristo. Quando você entra num lugar, se aquele lugar tem demônios, você representa Cristo. Maior é o que está com você do que aquele que está no lugar. Quando você chega na casa dos seus pais, eles ainda não aceitaram Jesus, você é um embaixador de Jesus para levar Jesus para a sua família. Deus te salvou para te levar para o céu e para que você agora anuncie a sua verdade sobre a terra. Porque as pessoas precisam saber que está consumado. Você já sabe, o teu pai não sabe, a tua mãe não sabe, o teu amigo não sabe. Ontem nós tivemos a nossa noite do lanche, obrigado por você que participou, foi uma bênção. Mas veio aqui um rapaz, um jovem, veio buscar o seu lanche, amigo de alguns dos nossos irmãos aqui. E a pessoa com o coração bondoso, você vê que ele é uma pessoa bondosa, mas ela ia falar com a gente e ela fazia assim. Naquele sentido de reverência mística, ocidental. O que ele aprendeu? O que está sobre ele? Não vai levá-lo para o céu, vai levá-lo para o inferno. Nós precisamos falar de Jesus para ele, que é o que os nossos irmãos estão fazendo, falando de Jesus para ele. Tem um monte de gente, irmãos, que está procurando a verdade. Eles querem ser salvos.
E eles estão acreditando que uma galinha, numa encruzilhada, um patuá, uma miçanga, eles estão acreditando que uma porteira, uma encruzilhada, um ídolo, um Buda, uma espada de São Jorge, eles estão acreditando que isso pode salvá-los. E nós sabemos a verdade. Jesus falou assim, não precisa nada disso, porque eu já fiz tudo. Está consumado. Então agora cabe a nós levarmos essa palavra para as pessoas. Avisarmos elas que Jesus Cristo já fez toda a obra por nós. Está consumado. Feche a sua Bíblia, nós vamos orar antes de tomar a ceia. Quero orar por você. Quero orar por mim. Nós temos tantas coisas que Deus quer que a gente faça e o inimigo se levanta contra nós para que a gente não faça. Quantas situações de medo Satanás cria à nossa volta, né? Veja os evangelhos, os discípulos estão com Jesus dentro do barco e no mar da Galileia se faz uma grande tempestade. Você pode ter Jesus e o diabo cria tempestades. Medo. Chegaram para Jesus e falaram, Lázaro morreu. Jesus falou assim, então vamos até Lázaro. Os discípulos falaram, não Jesus, nós vamos morrer. Eles estavam com medo. Quantas situações de medo Satanás cria no nosso meio. Mas se nós temos Jesus, nós temos uma palavra que vai nos ensinar como caminhar. Eu tenho que entender que Ele já fez tudo por mim. Que agora eu tenho que tomar posse disso. Eu estou com dificuldade no meu casamento. Tá? Aí eu vou procurar um psicólogo. Gente, você não precisa de psicólogo, gente. Você não precisa de psiquiatra. Você precisa de Jesus. Jesus. Ele disse, eu fiz tudo. Está acabado. Ele disse que vai passar os céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Existem casos de abuso, casos mais extremos, que alguém precisa dar o start, né? Ajudar a alinhar aí. Você precisa de um psicólogo que te oriente e dá essa saída. Mas a maioria de nós, o que nós precisamos é olhar para a palavra e falar, essa é a verdade? Então Satanás, debaixo dos meus pés, porque acabou, meu tempo é outro. Talvez você tenha vindo, eu quero mexer um pouco com você, porque o Espírito Santo me deu essas direções. Talvez você tenha vindo de um lar, onde você começou uma vida sexual errada, e muito antecipada, e agora você vai ter filhos, ou já tem filhos. Eu lembro o Bispo Hernani fala muito sobre isso. Ele fala comigo, ele fala assim, apóstolo, quando eu casei tudo errado. Tudo que nós fizemos foi errado antes de casar, mas agora eu vejo a minha filha, como Deus quebrou a maldição sobre a minha vida. Aí vem mais, né? Não é só a minha, é da Luana, da Luane, e assim toda a nossa família sendo abençoada e santificada. Você tem que tomar decisões e parar a maldição sobre a sua vida, parar essas coisas sobre a sua vida, porque Ele já fez, e agora eu tenho que parar isso. Como é que eu paro isso? Não é chamando o diabo com uma queda de braço, você vai perder. Não é assim que se vence. É posicionando-se diante do Senhor Jesus. Eu creio na tua palavra, sai Satanás, eu sei o que Deus quer de mim, é assim que eu vou agir. Mas apóstolo, como que eu faço? Eu já tenho filhos maiores, eu tenho filhos já casados, você vai orar, pedir e dar-se-vos-á, bater. Não foi isso que Jesus falou? Sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu faço sempre essa pergunta para você. Se Jesus fala alguma coisa, Ele está mentindo?
Se Ele está falando, peça que vai ser dado, o que eu tenho que fazer então? Eu chamei um irmãozinho hoje, antes de começar o culto, eu falei assim para ele, meu irmão, e tua esposa? Ele falou, tá assim. Falei para ele, é oração. Ora, começa a orar. Porque a gente não consegue mudar o coração dos outros. Mas nós temos um Deus que Ele disse, eu já fiz e eu já fiz tudo. Eu mudo o que precisar mudar. Você tem que orar. Pedir para Ele, Senhor, meu tempo passou, meus filhos já cresceram. Meus netos estão aí. Mas agora eu vou clamar que o Senhor traga um poder sobre eles e salve todos eles. E você vai orar até que isso aconteça. Curve sua cabeça diante do Senhor aqui, por favor. Feche seus olhos. Nós vamos tomar a ceia. A ceia fala exatamente da morte do nosso Senhor, do Cordeiro Pascal. Está consumado. Acabou. O que você precisa nessa noite é tomar força nele. Então peça para que Deus nessa noite, para que você ao tomar dessa ceia, você seja fortalecido por Ele. Você tem que falar para Deus, Senhor, minha fé se enfraqueceu. O meu coração está triste, e porque meu coração está triste, eu fiquei sem ânimo. Eu perdi o ânimo, eu perdi a força. Mas eu quero pedir para o Senhor nessa noite, me fortalece. Porque eu sei que o Senhor já fez tudo por mim. E o que o Senhor fez vai trazer bênção sobre a minha vida. Ore dessa maneira. Fale para Deus, me fortalece nessa noite, Senhor. Me fortalece. Me enche de ânimo. Me dá forças para olhar e ver o Senhor fazendo a obra. Me faz acreditar na tua obra. Amado Deus, nós queremos tomar a ceia agora, Senhor, juntos. E eu quero pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento, diante desses elementos do pão e do cálice, que simbolizam o teu corpo e o teu sangue. Senhor, que nesta noite nós possamos nos encher da verdade da tua palavra. Nós não queremos ser corajosos na nossa alma. Nós queremos ser corajosos no nosso espírito, diante da verdade da tua palavra. Que o Senhor nos encha de força, de vigor, para podermos ver a tua obra sendo realizada em nós. Obra que o Senhor já terminou na cruz. Obra onde o Senhor venceu o diabo, onde o Senhor venceu cada espírito territorial da nossa casa. Cada demônio que veio destruindo a nossa família, o Senhor já os venceu. Diz a tua palavra que o Senhor expôs cada um deles publicamente e triunfou sobre eles na cruz. Essa é a tua verdade, Senhor. E eu quero me alimentar dessa verdade junto com o teu povo nesta noite. Quero me alimentar dessa verdade, que o Senhor triunfou, que o Senhor venceu, e que o diabo não vai prevalecer sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, sobre áreas que ele vem trabalhando para tentar nos afetar. Não vai prevalecer, Senhor. Senhor, age sobre o nosso coração, fortalece a nossa vida agora, Senhor, para que aquilo que o Senhor começou, o Senhor possa completar. Se você tiver que pedir perdão a Deus nessa noite, por estar impedindo a obra de Deus de acontecer na sua vida, peça perdão a Deus. Eu não posso fazer isso por você. O que eu quero dizer? Se você se coloca naquela condição de que eu estou fraco, eu sou pequeno, e você não deixa Deus fazer obra na sua vida, peça perdão, fale para Deus, Senhor, me perdoe, porque eu tenho impedido o Senhor de fazer obra na minha vida. Eu quero que o Senhor faça toda a obra que o Senhor quer fazer na minha vida, porque o Senhor já terminou essa obra, e eu quero toda a tua obra em mim, porque eu sei que ela é boa. Toda a vontade de Deus para nós, ela é boa, agradável e perfeita. Então fale para Deus, Senhor, me perdoe por eu estar impedindo a tua vontade sobre a minha vida, a tua obra sobre a minha vida. E fale para Deus, me fortalece, Deus. Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece o nosso coração, abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer nos mostrar, alarga as nossas estacas,
Faz-nos romper, Senhor, como o Senhor disse nesse ano. Faz-nos chegar nos lugares mais longes, Deus, mais abençoados. Ajuda-nos. Eu te peço que nesta noite, no meio desta ceia, o Senhor provoque milagres na vida dos teus filhos. Que aquele que precisa de libertação receba nesta noite a libertação. Libertação de vícios, de drogas, libertação do álcool, do cigarro, do tabaco, libertação da pornografia, libertação de qualquer coisa que possa estar te fazendo uma pessoa triste diante de Deus. Ele já te perdoou. Seja liberto nessa noite. Senhor, dá força para esse teu filho colocar o diabo debaixo dos pés dele. E para que ele seja em tudo mais do que vencedor. Fortalece-nos nessa noite, Senhor. E abençoa-nos nessa comunhão agora que vamos ter. É o que eu te peço em nome de Jesus. Também quero pedir pelos casais que estão aqui. Senhor, o Senhor sabe o que acontece dentro de cada casa. O que pode estar escondido para nós, nunca estará escondido para o Senhor. E eu quero pedir que o Senhor traga a tua bênção para cada casal que está aqui. Que a esposa não desista, que o marido não desista, que os filhos não desistam. Senhor, olha para a nossa terra, cheio de adultério, cheio de separações e divórcios. Senhor, isso não vai acontecer no nosso meio. Isso não vai acontecer no meio da nossa casa. Em nome de Jesus, a nossa casa não será atingida com essas maldições. Pelo contrário, a nossa família será fortalecida por Ti. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos com a Tua graça. Abençoa-nos com o Teu amor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queria chamar aqui para frente, por favor, os pastores, os presbíteros e aqueles que vão me ajudar a servir a ceia. Venham para cá, por favor. Nós vamos tomar a ceia. As crianças já chegaram? Ou ainda não? Ainda não, né? As crianças estão chegando, glória a Deus. Na noite que o Senhor Jesus estava com seus discípulos, Ele pegou o pão e Ele deu graças. E Ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos. A mesa é do Senhor para todos nós, amém? A mesa não é da igreja Resgate. Não pertence a essa igreja, essa mesa, pertence ao Senhor Jesus. E Ele te faz um convite para você participar dessa mesa. Participe com alegria. E agradeça a Ele por Ele ter morrido por você na cruz. Depois, da mesma maneira que Ele tomou o pão e comeu com seus discípulos e deu graça e comeu, Ele também deu graça pelo cálice. Ele disse: esse é o cálice da nova aliança, bebei dele todos. É um cálice de um novo tempo, de uma nova aliança. A velha aliança passou, agora é a aliança dele com a gente. Uma aliança de vida, onde não é necessário mais sacrifícios, somente adorá-lo e viver para Ele. Você possa também segurar o cálice e beber com a gente. Todo mundo entrou, Paula? Algum papai está sentindo falta do filho? Levanta a mão, por favor. Todos os pais já receberam seus filhos? Já? Senhor Deus, pedimos a Tua bênção sobre os elementos que estão aqui, sobre o pão e sobre o cálice. E que possa nos trazer força e vigor. E, acima de tudo, a alegria de que o Senhor morreu por nós na cruz e que está consumado. Abençoa-nos, ó Deus, na nossa caminhada. Que sejamos fortalecidos pelo Senhor. Que a nossa fé, Senhor, seja cada vez maior no que o Senhor tem nos dado e tem nos falado. E que nós possamos receber tudo o que o Senhor tem para nós. Que nós nunca venhamos a impedir o Senhor de fazer aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Porque sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor. Abençoa a nossa casa,
Abençoa nossos casamentos, abençoa nossos filhos. Abençoa, Senhor, a nossa descendência, ascendência, em nome de Jesus. E toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Meu irmão, segura o pão na sua mão para que nós possamos comer juntos, amém? Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui. Sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Levante o pão que está nas suas mãos. Senhor,
mais uma vez nós pedimos a tua bênção. Obrigado por ter enviado o teu filho, Pai, para morrer por nós. Obrigado porque sobre ele caiu todo o nosso pecado e o Senhor nos lavou. Ó Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela graça que nos salvou. Damos ao Senhor toda a honra e toda a glória e te adoramos pelo que o Senhor fez por nós. Alimenta-nos agora, Senhor, e fortalece-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Coma e adore o Senhor você. Eu oro ao Senhor para que toda doença que está sobre o seu corpo saia agora em nome de Jesus. Você seja curado pelo poder do Senhor que está sobre você. Que o Senhor te cure e todo mal desapareça do teu corpo. Em nome de Jesus. Da mesma maneira que você segurou o pão, por favor, segure o cálice para que nós possamos beber juntos. A lua e as estrelas choraram sua morte. O Salvador do mundo caído foi. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramado, levando sobre si as maldições. Seu fôlego parou, o céu de longe viu, na escuridão ficou o Rei dos Reis. A guerra se travou, a morte ele venceu, o poder do inferno foi quebrado. O chão então tremeu, a pedra revolveu e nada superou seu perfeito amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, vencida se rendeu. Pra sempre
juntos temos feito, vamos ficar em pé, vai para perto da sua família, nós vamos tomar juntos o cálice. Vá para perto da sua casa. Pode pegar. Veja se alguém... Você não pode ficar sozinho, tá bom? Fica junto de alguém, vira aí pro lado de alguém. Junte aí as famílias, para a gente estar tomando juntos. Todo mundo já está junto? Glória a Deus. Fale assim para a sua família, para o seu irmão. Fale assim, esse cálice simboliza o sangue do nosso Senhor, que foi derramado por nós, que nos faz mais do que vencedores. Está consumado. Acabou. Ele venceu. E nós com ele somos vencedores. Se eu pequei contra você, me perdoe. Em nome de Jesus, eu declaro que nada e ninguém vai nos separar. O Senhor é o Deus da nossa casa. É o Deus da nossa família. Em nome de Jesus. Amém? Vamos beber e ore ao Senhor e ore com a sua família. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela minha casa, pela casa dos meus irmãos que estão aqui. Quero te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, por cada um de nós. Senhor, mais um mês em que o Senhor nos sustentou e estamos começando mais um mês, Senhor, diante do Senhor. Senhor, que assim como nós bebemos desse cálice que simboliza o teu sangue, que esteja o teu sangue também sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, de forma, Senhor, que o diabo não tenha proveito na nossa terra e que nós possamos prosperar e avançar. Senhor, tu nos disseste que esse é um ano de romper. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, um tempo novo na vida dos teus filhos, para conquistarem coisas novas, para sonharem novos sonhos, para avançarem diante do Senhor. Seja o nosso Deus em tudo, Senhor. Seja o nosso Deus em cada uma das nossas decisões. E ajuda-nos, ó Deus, para que em todas as nossas decisões o Senhor seja glorificado. Nós te adoramos e oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Dá um beijo na sua família. Glória a Deus. Depois de eles terem tomado a ceia, eles cantaram um hino e saíram. Nós vamos adorar o Senhor e vamos para casa, amém? Esse mês vai ser um mês muito abençoado, amém? Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Rogério, eu vou trocar aqui, ó.
Tu és santo. Tu és santo. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, Jesus, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Aquele que venceu a morte, santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou, santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor, santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá, santo, santo, santo. Raiz de Davi, santo, santo, santo. Estrela da manhã, santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco, santo, santo, santo. Seus olhos como chama de fogo, santo, santo, santo. Na sua boca uma espada afiada, santo, santo, santo. Está vestido com um manto de sangue, santo, santo, santo. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, Rei dos Reis. Celebra, igreja. Santo, santo, santo. 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 Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças.
Senhor. Está consumado, Senhor. Aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei. Senhor, nós te adoramos, Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Ele vem cavalgando sobre os montes, Ele vem. 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 Ele vem cavalgando sobre os montes. O Espírito e a noiva dizem: 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 vem, 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 Jesus. Vem, 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 Jesus. Vem, 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 Jesus. Vem, vem, vem. Vem, 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 Jesus. Vem, 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 Jesus. Vem, 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 Jesus. Vem, 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 Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. O povo mais feliz da terra deu um grito de júbilo. Fala para o teu irmão: está consumado. Amém? Que a graça do Senhor esteja com você. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre os lugares que você pisar. Onde as plantas dos seus pés estiverem, que o lugar seja abençoado. E você, como um embaixador, leve a unção de Deus sobre esse lugar. E que aquele que está sentado no trono, que fez toda a obra por nós, Jesus, a Ele, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Vai na paz. Deus te abençoe. Glória a Deus. Por favor, antes de você se mexer, se você precisa de oração, vem para frente que nós vamos orar por você. Você que vai preencher a folhinha aí, por favor, preencha, entregue hoje. Nós precisamos já saber o que vai acontecer para a gente poder tomar decisões essa semana, tá bom?